A madrugada de Elvira começava muito antes do primeiro galo se atrever a cantar. Começava no silêncio profundo, quebrado apenas pelo estalar dos seus próprios ossos, uma melodia de décadas de trabalho incessante. Aos 65 anos, seu corpo era um mapa de todas as panelas que areou, de todos os sacos de batatas que carregou, de todas as noites que passou em claro, velando o cozimento lento da carne que seria a estrela do almoço no dia seguinte. O cantinho da Elvira não era apenas um restaurante. Era o altar onde ela sacrificava seu suor, seu tempo e seus sonhos em favor de dois deuses ingratos, seus filhos, Ricardo e Marcos. Ela se levantava da cama, e o assoalho de madeira do pequeno quarto nos fundos do restaurante rangia em protesto, um cúmplice cansado de sua rotina. Não precisava de despertador. O relógio de Elvira era interno, ajustado por anos a fio no mesmo fuso horário da responsabilidade. Seus primeiros passos eram sempre os mais difíceis. As juntas dos joelhos e dos tornozelos gritando contra o movimento inicial, resquícios de um dia anterior que mal parecia ter terminado. Ela se apoiava na cômoda, respirava fundo e o dia começava. Na cozinha, ainda mergulhada na penumbra azulada que precede o amanhecer, tudo tinha seu lugar. As panelas de alumínio batido, herdadas de sua mãe, pendiam em ganchos na parede, cada uma com sua história de milhares de refogados. A grande colher de pau, com o cabo escurecido e liso pelo uso, descansava ao lado do fogão industrial de 6 bocas, o coração de seu pequeno império. Elvira passava a mão pela superfície fria do aço inoxidável da bancada, um gesto que era quase uma carícia, uma saudação a uma velha amiga. O primeiro som do dia era o clique do fogão, seguido pelo sopro do gás e pela chama que brotava, azul e vibrante. Era a chama da vida de Elvira. A chama que ela alimentava para que as vidas de seus filhos pudessem ser mais fáceis. Enquanto a água para o café começava a aquecer, ela se movia com uma eficiência que desmentia sua idade e suas dores. Abria a geladeira e o aroma complexo de temperos, de carnes marinando, de legumes frescos, a envolvia. Era o cheiro de seu propósito. O pão de queijo, famoso em todo o bairro, era o primeiro a ser preparado. Suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes de queimaduras e cortes, moviam-se com a precisão de uma artesã. Ela não media os ingredientes. As quantidades estavam gravadas em sua alma, na memória muscular de seus dedos. A textura do polvilho, a umidade do queijo Minas curado que ela mesma ralava, a temperatura exata da mistura antes de ir ao forno. Cada detalhe era um segredo sussurrado de sua avó para sua mãe e de sua mãe para ela. Enquanto as primeiras assadeiras douradas saíam do forno, espalhando um perfume que faria qualquer um salivar, Elvira pensava nos filhos. Ricardo, o mais velho, sempre fora o mais ambicioso. Tinha vergonha do boteco da mãe, como ele às vezes se referia ao restaurante em conversas telefônicas que achava que ela não ouvia. Queria mais. Queria o brilho, o status, o que ele chamava de visão de negócio. Marcos, o mais novo, era a impaciência em pessoa, a força bruta sem a sutileza da razão. Para ele, o restaurante era apenas uma fonte de renda garantida, um fardo que a mãe carregava para que ele pudesse viver sem grandes preocupações. Ela se lembrava deles pequenos, correndo pelo salão, as mãozinhas sujas de molho de tomate. Lembrava-se de ensiná-los a enrolar brigadeiros, a alegria em seus olhos ao verem o resultado. Onde fora que se perdera aquela doçura? Quando a gratidão se transformara em direito adquirido e o amor em uma transação comercial da qual ela era a única parte que pagava? Essas perguntas, no entanto, eram rapidamente empurradas para o fundo da mente. Não havia tempo para melancolia. Havia feijão para escolher, carne para cortar e uma clientela fiel que esperava pelo sabor inconfundível de sua comida. Seu falecido marido, um homem bom e simples, costumava dizer que o tempero de Elvira era a honestidade. "Você cozinha com a alma, mulher", ele dizia, e ela sorria, um sorriso que hoje só existia em suas memórias. Após a morte dele, há uma década, o restaurante se tornou seu único companheiro, seu refúgio e sua cruz. Ela mergulhou no trabalho, uma forma de anestesiar a dor da perda, de preencher o vazio. E no processo, entregou aos filhos não apenas o seu tempo, mas a sua própria identidade. Ela nunca se preocupou com papéis, com burocracia. O restaurante estava no nome do marido, e depois? Bem, depois ela nunca pensou nisso. Ricardo, com sua lábia de bom moço e sua pasta cheia de planos para o futuro, cuidava da parte chata, como ele dizia.
Anos atrás, ele lhe pedira para assinar uma procuração. É só para facilitar as coisas no banco, mãe. Para a senhora não ter que ficar indo em fila, ele explicara, com um sorriso que hoje, em retrospecto, parecia gelado. Elvira, que mal sabia ler e escrever, confiou. Assinou onde ele apontou, o coração cheio do orgulho de ter um filho tão desenrolado. A palavra dele, o sangue dele, era o único contrato que ela julgava necessário. O dia no cantinho da Elvira transcorria em seu ritmo frenético e familiar. O barulho dos talheres, as conversas animadas, os pedidos gritados para a cozinha. E no centro de tudo, Elvira. Ora no fogão, ora no balcão, ora limpando uma mesa. Ela era o motor e o combustível daquele lugar. No final do expediente, quando o último cliente se ia e as luzes se apagavam, restava o cansaço. Um cansaço profundo, que se instalava em seus ossos e parecia sussurrar que ela já havia feito o suficiente por uma vida inteira. Mas a manhã seguinte sempre chegava, e com ela, o ciclo recomeçava. Naquela terça-feira, porém, algo estava diferente. O dia fora estranhamente quieto. Ricardo e Marcos não apareceram para o almoço como de costume. Responderam às suas ligações com mensagens curtas e evasivas. Um calafrio percorreu a espinha de Elvira, uma premonição que ela não soube nomear. À noite, quando ela já havia limpado toda a cozinha e se preparava para descansar, eles chegaram. Entraram no salão vazio, não como filhos que voltam para casa, mas como invasores. A postura de Ricardo era rígida, a de Marcos, agressiva. As luzes estavam apagadas, exceto por uma, a lâmpada sobre a mesa que Elvira costumava usar para conferir as contas. Eles a fizeram sentar-se ali, naquela ilha de luz cercada por sombras. O cenário estava montado para o ato final da mais cruel das peças. Ricardo, o mestre de cerimônias daquela desgraça, deslizou alguns papéis sobre a mesa. A superfície de fórmica, gasta pelo tempo, refletia a luz amarelada, fazendo as letras dançarem diante dos olhos cansados de Elvira. Mãe, seja razoável, ele começou, a voz polida, o tom de quem explica uma equação complexa para uma criança. O mercado mudou, a concorrência está acirrada. O que a gente precisa é de um conceito novo, algo moderno. Elvira olhou para o rosto do filho, procurando por um traço do menino que ela embalará no colo. Não encontrou. Encontrou um estranho, um executivo de coração frio vestido na pele de seu primogênito. Conceito? Ricardo, que conceito? A gente vende comida boa, comida de verdade. As pessoas gostam, ela respondeu, a voz um fio de perplexidade. Gostam, mãe? Ou se acostumaram? Ele retrucou, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Suas receitas são velhas. O público quer novidade, quer algo instagramável. Querem tirar foto do prato, não só comer. Instagramável? Elvira repetiu a palavra como se fosse um palavrão em uma língua estrangeira. Eu cozinho para alimentar as pessoas, não para elas fazerem retrato de comida. Foi então que Marcos, que até então roía as unhas em um canto, impaciente, resolveu intervir. Sua abordagem era desprovida de qualquer verniz. Era a brutalidade em sua forma mais pura. Chega de comidinha de vó! Ele explodiu, batendo a mão na mesa. O som ecoou no silêncio do salão, fazendo Elvira se encolher. Vamos transformar isso aqui numa hamburgueria gourmet. Hambúrguer de picanha, maionese de wasabi, pão australiano. É isso que vende, mãe. Acorda pra vida. Hamburgueria? Mas e o nosso restaurante? O cantinho? A voz de Elvira falhou. O nome que ela e o marido escolheram juntos, em uma noite cheia de sonhos, agora soava como uma relíquia inútil na boca do filho. Ricardo suspirou, como um professor cansado da lentidão de seu aluno. Ele empurrou os papéis para mais perto dela. Mãe, olha aqui. Estes são os documentos de transferência de propriedade. O restaurante e a casa, tudo que era do papai, agora está em nosso nome. Elvira franziu a testa, a confusão se aprofundando. Como assim, em seu nome? Eu nunca vendi nada para vocês. Não precisou, disse Ricardo, a voz baixa, quase um sussurro conspiratório. Lembra daquela procuração que a senhora assinou há uns anos? Para facilitar as coisas no banco? Pois bem, ela nos deu plenos poderes para administrar e transferir todos os bens. E foi o que fizemos. O mundo de Elvira parou de girar. O zumbido em seus ouvidos ficou mais alto que a voz de Ricardo. A procuração, a confiança cega, o sorriso do filho.
Tudo se encaixou em um quebra-cabeça medonho, cuja imagem final era sua própria ruína. Você. Você me enganou, ela conseguiu dizer, a garganta apertada pela traição. Marcos soltou uma risada curta e amarga. Enganamos? Não seja dramática. A gente só tomou o que era nosso por direito. A senhora nunca teve nada, legalmente falando. Você foi só a nossa cozinheira. A palavra cozinheira atingiu Elvira como um soco no estômago. Não mãe, não dona, cozinheira, uma funcionária, uma peça descartável na engrenagem que eles agora controlavam. A casa e o restaurante são nossos, sempre foram. Marcos reforçou a crueldade, saboreando cada palavra. Ele se levantou, o gesto indicando que a reunião havia terminado. Ricardo também se levantou. Eles se moveram em direção à porta dos fundos, a que dava para o pequeno quarto dela. O que... o que vocês estão fazendo? Elvira perguntou, o medo começando a se instalar, um frio que subia por suas pernas e paralisava seus membros. Estamos fazendo uma reforma, mãe, e a senhora, infelizmente, não faz parte do novo projeto, disse Ricardo, sem sequer olhar para trás. Eles a seguiram até o quarto, onde uma pequena mala de mão, velha e gasta, estava sobre a cama. Uma mala que Elvira não arrumara. Eles haviam preparado aquilo, planejado cada detalhe daquela noite, a expulsão. Peguem suas coisas, disse Marcos, o tom de ordem inquestionável. Suas roupas, seus documentos, o resto fica. É tudo tralha velha mesmo, como as suas receitas. As mãos de Elvira tremiam tanto que ela mal conseguia abrir o guarda-roupa. Seus olhos percorreram o pequeno espaço que fora seu mundo por tantos anos. A foto do marido na mesinha de cabeceira, o terço pendurado na parede, o cheiro de lavanda que ela colocava nos armários. Tudo parecia estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Ela pegou a mala, que já continha algumas peças de roupa que eles haviam jogado lá dentro, e se virou para encará-los. Dois estranhos. Dois monstros que um dia ela amou mais que a si mesma. Eles a escoltaram até a porta dos fundos, a mesma porta por onde ela entrava todas as madrugadas, cheia de um propósito que agora se revelava uma farsa. Ao abri-la, o ar frio da noite a atingiu no rosto. Marcos tirou do bolso uma única nota, amassada e suja. Uma nota de R$ 50. Ele a estendeu para Elvira. Para não dizer que não somos gratos pelo seu tempo de serviço, ele disse, o sarcasmo pingando de cada sílaba. Pega um ônibus, vai para um abrigo, sei lá, se vira. Elvira olhou para a nota, depois para o rosto dos filhos. O desprezo em seus olhos era a última pá de cal em seu coração. Ela não pegou o dinheiro. Marcos o enfiou no bolso do seu avental, o mesmo avental manchado de molho e de amor. Adeus, mãe, disse Ricardo, a voz desprovida de qualquer emoção. Você foi só a nossa cozinheira, repetiu Marcos, como um eco final daquela sentença. E então a porta se fechou. O som da tranca girando foi seco, metálico, definitivo. Foi o som do seu mundo desabando, da sua vida sendo trancada para fora, do seu coração sendo partido em 1000 pedaços no asfalto frio do beco dos fundos do Cantinho da Elvira. Sozinha, com uma mala de mão e R$ 50 no bolso, Elvira estava na rua. O que ela ainda não sabia, enquanto as lágrimas quentes de humilhação e dor escorriam por seu rosto, era que aquela porta fechada não era o fim de sua história, mas o prólogo brutal de um recomeço que ninguém, muito menos seus filhos, seria capaz de imaginar. A porta fechada era uma sentença. O som da tranca, a pontuação final em um capítulo de sua vida que ela nunca imaginou que terminaria daquela forma. Por alguns instantes, Elvira permaneceu imóvel, a mão ainda no ar, como se pudesse, pela força do pensamento, reverter o giro da chave, retroceder o tempo, apagar as palavras cruéis que ecoavam em sua mente. O beco escuro, que tantas vezes a acolhera no início e no fim de seus dias de trabalho, agora parecia um túnel sem saída. As paredes de tijolos dos prédios vizinhos se erguendo como lápides de sua antiga vida. O cheiro de gordura e de lixo, que antes era apenas parte da paisagem olfativa de seu trabalho, agora a sufocava. Era o cheiro da rejeição. Ela olhou para as próprias mãos, as palmas viradas para cima sob a luz fraca de um poste distante. As mesmas mãos que prepararam o primeiro alimento de seus filhos, que cuidaram de suas febres, que os aplaudiram em cada pequena conquista. Agora estavam vazias. A pequena mala ao seu lado, contendo um punhado de roupas jogadas às pressas por aqueles que ela ensinou a vestir, parecia um fardo insuportável.
O peso da humilhação era físico. Curvava seus ombros, dificultava sua respiração. Cada célula de seu corpo gritava de dor e incredulidade. Cozinheira. A palavra a assombrava, um carimbo de ferro em brasa em sua alma. Toda uma vida de dedicação, de amor incondicional, reduzida a uma mera função, a um serviço prestado. O avental que ela ainda vestia, com o logotipo do Cantinho da Elvira, bordado por ela mesma, agora parecia um uniforme de prisioneira, uma fantasia de um papel que ela não interpretava mais. Com um esforço monumental, Elvira deu o primeiro passo, depois o segundo. Deixar aquele beco era uma necessidade, uma fuga instintiva do local do crime, onde seu coração fora roubado e pisoteado. Ela emergiu na rua principal, agora deserta e silenciosa sob a luz alaranjada dos postes de sódio. As fachadas das lojas, familiares durante o dia, transformaram-se em rostos desconhecidos e indiferentes. O mundo continuava, alheio ao seu cataclismo pessoal. Ela caminhou sem rumo. Os pés, acostumados a quilômetros percorridos dentro de sua cozinha, agora protestavam contra o asfalto irregular. A pequena mala batia em sua perna a cada passo, um lembrete constante de tudo o que havia perdido. Onde ir? A quem recorrer? Seus poucos parentes viviam em outras cidades, distantes, e o orgulho, a única posse que lhe restava intacta, a impedia de imaginar a cena de chegar à porta de alguém como uma pedinte. Seu cérebro, atordoado pelo choque, tentava processar a situação, a procuração, a assinatura, a confiança cega. Como pudera ser tão tola? A resposta era simples e dolorosa. Ela era uma mãe. E mães, ela sempre acreditara, confiam em seus filhos. Era uma lei da natureza, um pilar de sua existência. E aquele pilar havia sido demolido. A nota de R$ 50 no bolso do avental parecia queimar sua pele. Era o preço da sua vida. O valor que seus filhos atribuíram a décadas de sacrifício. A tentação de amassar aquele papel e jogá-lo no bueiro foi forte, mas um resquício de pragmatismo, forjado em anos de dificuldades, a impediu. R$ 50. Era tudo o que ela tinha. Era o começo do nada. A caminhada a levou para bairros que ela não conhecia bem, embora estivessem a poucos quarteirões de sua antiga vida. A arquitetura mudava, as lojas se tornavam mais simples, as ruas mais esburacadas. A maquiagem da cidade se esvaía, revelando um rosto mais honesto e mais duro. Foi quando a chuva começou. Não uma tempestade, mas uma garoa fina e persistente, que se infiltrava em suas roupas e gelava seus ossos. Era como se o céu, em sua indiferença, estivesse cuspindo sobre sua miséria. As lágrimas que ela conseguira conter até então se misturaram à chuva, disfarçando sua dor dos poucos passantes que corriam para se abrigar. Ela encontrou um ponto de ônibus com um pequeno telhado e se encolheu ali, sentando-se no banco de concreto frio e úmido. A mala no chão, os braços cruzados sobre o peito, tremendo de frio e de desespero. O mundo, visto de dentro daquele abrigo precário, parecia um borrão de luzes e de indiferença. Cada farol de carro que passava era um flash de esperança e de desilusão. Por um instante, ela imaginava que fossem Ricardo e Marcos, arrependidos, voltando para buscá-la. Mas os carros passavam, levando consigo suas fantasias infantis. Eles não viriam. A constatação era tão fria quanto o banco em que estava sentada. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. O tempo perdera o sentido. Foi o som de uma porta de metal sendo arrastada que a tirou de seu torpor. Do outro lado da rua, uma grande porta de enrolar de uma oficina mecânica estava sendo fechada. Um homem, curvado pela idade, mas ainda forte, lutava com a fechadura. Ele usava um macacão azul, manchado de graxa, e um boné que mal cobria seus cabelos brancos e ralos. Seu Antônio. O nome surgiu na mente de Elvira como um eco de um passado distante. Ele era um contemporâneo de seu falecido marido, um dos poucos remanescentes da velha guarda do bairro. Eram amigos, haviam compartilhado cervejas e conversas sobre motores e sobre a vida. Depois da morte do marido, Elvira mal o vira. Seus mundos, antes próximos, haviam se distanciado. Ele finalmente conseguiu fechar a porta e se virou, pronto para ir para casa. Seu olhar varreu a rua vazia e pousou na figura encolhida no ponto de ônibus. Ele semicerrou os olhos, tentando reconhecer a pessoa através da chuva e da escuridão. Então, ele atravessou a rua, os passos lentos, mas decididos.
Elvira? Ele perguntou, a voz rouca e áspera como um motor precisando de óleo. É você mesma? Pelo amor de Deus, o que faz aí nessa chuva, mulher? Elvira levantou o rosto. A vergonha a inundou, uma onda quente que contrastava com o frio de seu corpo. Ela tentou formular uma mentira, uma desculpa, mas as palavras não saíram. Apenas um soluço seco escapou de seus lábios. Seu Antônio não era um homem de rodeios. Sua rispidez era lendária, mas por trás dela havia um coração justo. Ele olhou para ela, para a mala ao seu lado, para o avental encharcado. Ele não precisava de detalhes. A cena falava por si. Vamos, levante-se daí, ele ordenou, mas seu tom não era de comando, e sim de preocupação. Você vai pegar uma pneumonia. Ele a ajudou a se levantar, pegando a mala com uma mão e segurando o braço dela com a outra. Vem comigo, não posso te deixar na rua. Ele a guiou de volta para a oficina. Abriu uma pequena porta lateral que Elvira nunca notara e a conduziu por um corredor escuro que cheirava a óleo, metal e terra úmida. Eles emergiram nos fundos da oficina, em um pátio aberto que abrigava carcaças de carros e peças empilhadas. No canto do pátio havia um pequeno galpão de tijolos, com um telhado de zinco que tamborilava sob a chuva. Aqui, disse seu Antônio, apontando para o galpão. Ele tirou um molho de chaves do bolso e abriu um cadeado enferrujado que prendia a porta de madeira empenada. Ninguém usa isso há anos. Era onde meu pai guardava as ferramentas antes de eu ampliar a oficina. Ele empurrou a porta, que rangeu em protesto. O ar que saiu de dentro era mofado, parado, o cheiro do tempo e do abandono. Seu Antônio puxou uma cordinha e uma única lâmpada, fraca e amarelada, pendurada por um fio, piscou antes de se firmar, revelando o interior. O lugar era a imagem da desolação. O chão era de cimento bruto, manchado e rachado. As paredes, de tijolo aparente, estavam cobertas de teias de aranha e de uma camada de pó e graxa acumulada. Em um canto, uma pequena pia de louça, encardida e com a torneira enferrujada. No outro, uma pilha de pneus velhos. O teto de zinco, em alguns pontos, mostrava o céu noturno através de pequenos buracos de ferrugem, por onde gotas de chuva pingavam, criando pequenas poças no chão. Está um lixo, eu sei, disse seu Antônio, quase como um pedido de desculpas. A fiação é precária, a lâmpada é a única coisa que funciona. E chove dentro, como pode ver. Mas tem um teto e uma porta que tranca. Pode ficar aí até arrumar um lugar melhor. Só não ponha fogo em nada, pelo amor de Deus. Elvira olhou ao redor. O galpão era frio, sujo, cheirava a decadência. Era a antítese de sua cozinha quente e acolhedora. Mas era um abrigo. Era uma porta que se abria quando todas as outras se fecharam. Era a gentileza de um quase estranho no momento de sua maior necessidade. Eu não sei como agradecer, Antônio, ela disse, a voz embargada. Não agradeça. Apenas se aqueça, ele respondeu, com sua rispidez habitual. Ele saiu por um momento e voltou com um cobertor grosso e áspero, que cheirava a naftalina e a graxa. Não é muito, mas é melhor que nada. Amanhã a gente vê o que faz. Ele lhe entregou a chave do cadeado. Tranque por dentro, o mundo não está para amadores. E com isso, ele se foi, deixando-a sozinha em seu novo e miserável reino. Elvira fechou a porta e girou a chave no cadeado. O som, tão diferente da tranca de sua antiga casa, era o som da segurança precária, da sobrevivência. Ela se encostou na madeira fria da porta e finalmente se permitiu desabar. O choro veio, convulso e silencioso, um lamento por tudo o que fora perdido. O lar, a família, a identidade. Quando as lágrimas secaram, um frio diferente tomou conta dela. Um frio que vinha de dentro. A raiva. Uma raiva surda e profunda. Não contra o mundo, não contra Deus, mas contra a injustiça de sua situação. Ela olhou para o galpão, para a sujeira, para a escuridão. Seus filhos a queriam destruída, reduzida a nada. Eles queriam que ela desaparecesse em um abrigo, que se tornasse uma estatística, uma indigente. Ela se aproximou da pia, abriu a torneira enferrujada. Depois de alguns estalos e de uma golfada de ar, uma água amarelada e com cheiro de ferrugem começou a pingar. Ela molhou as mãos, o rosto, a nuca. A água gelada foi um choque, um batismo. Ela tirou o avental, o símbolo de sua antiga servidão, dobrou-o cuidadosamente e o colocou sobre a mala.
Em pé, no meio daquele galpão abandonado, encharcada, com frio, com fome e com o coração em frangalhos, Elvira tomou uma decisão. Ela não iria para um abrigo. Ela não se tornaria uma vítima. Eles haviam tirado tudo dela, mas haviam se esquecido de uma coisa. Haviam deixado para trás a cozinheira. E a cozinheira sabia como transformar o pouco em muito. Sabia como transformar o nada em sustento. Com os R$ 50 que ainda estavam em seu bolso, ela não compraria uma passagem para o esquecimento. Ela compraria ingredientes. Ela cozinharia. Ela sobreviveria. Aquele galpão, com seu cheiro de óleo e de abandono, não seria seu túmulo. Seria sua cozinha. Uma cozinha nascida das cinzas de uma traição. Um lugar onde ela, Elvira, a cozinheira, a mãe, a mulher, iria começar a escrever a próxima e mais improvável página de sua história. A primeira noite no galpão foi a mais longa da vida de Elvira. O cobertor áspero não era suficiente para afastar o frio que vinha do chão de cimento, um frio que parecia se infiltrar em seus ossos e se alojar em sua alma. Cada pingo de chuva no telhado de zinco era uma batida de martelo em sua consciência. Cada som da rua, um lembrete de sua vulnerabilidade. Ela não dormiu. Deitada sob uma pilha de papelões que encontrou em um canto, ela repassou cada momento da noite anterior, cada palavra, cada olhar de desprezo. A dor era uma entidade física, uma presença no escuro ao lado dela. Ao primeiro sinal de luz, uma fresta cinzenta que se infiltrava pelas fendas do telhado, Elvira se levantou. O corpo doía, mas a mente estava estranhamente clara. A raiva da noite anterior havia se solidificado em uma resolução fria e dura. Sobreviver. Era um objetivo simples, primordial. E para sobreviver, ela precisava fazer a única coisa que sabia fazer melhor do que ninguém: cozinhar. Ela se arrumou como pôde, lavando o rosto na água ferruginosa da pia e penteando os cabelos com os dedos. Vestiu uma das poucas roupas limpas que tinha na mala e, com a postura mais digna que conseguiu reunir, saiu do galpão. O pátio da oficina ainda estava silencioso. Ela trancou a porta com o cadeado, o gesto lhe dando uma sensação mínima de controle, e caminhou em direção à rua. O ar da manhã era fresco, lavado pela chuva da noite. A cidade despertava, e com ela, o barulho dos primeiros ônibus, dos trabalhadores a caminho de seus empregos. Elvira sentia-se como um fantasma, observando um mundo ao qual não pertencia mais. Ela apertou a nota de R$ 50 na mão. Era seu capital inicial, sua semente. Precisava ser plantada com sabedoria. Ela encontrou um pequeno mercado de bairro a algumas quadras de distância. Entrou com o coração batendo forte, sentindo os olhares dos outros clientes. Sentia-se suja, deslocada. Ignorou a vergonha e se concentrou na tarefa. Sua mente, acostumada a planejar cardápios e listas de compras para um restaurante inteiro, agora trabalhava em uma escala micro. R$ 50. O que ela poderia fazer com R$ 50 que pudesse ser multiplicado? A resposta veio do cheiro. O cheiro de alho e cebola sendo refogados em uma lanchonete próxima. Era um cheiro universal, o chamado para o almoço, o aroma do sustento. Marmitas. Simples, honestas, substanciais. Ela percorreu os corredores do mercado, a calculadora em sua cabeça trabalhando a todo vapor. Arroz. Era a base de tudo. Um saco de 2 quilos. Feijão. A alma da comida brasileira. 1 quilo do carioquinha. Linguiça calabresa. Era barata, rendia e dava um sabor defumado e potente a qualquer prato. Farinha de mandioca, para uma farofa. E o essencial: alho, cebola, um pouco de óleo e sal. Ela precisaria também de embalagens. Encontrou pacotes de marmitas de alumínio descartáveis, as mais baratas. No caixa, seu coração disparou. E se não desse? E se seus cálculos estivessem errados? Ela colocou os itens no balcão, um por um. O arroz, o feijão, a linguiça, a farinha, os temperos, as embalagens. A atendente passou tudo pelo leitor de código de barras. O valor final apareceu na pequena tela: R$ 47,80. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Restavam R$ 2,20. Ela voltou para a gôndola e pegou um tablete de caldo de galinha. Era um truque, um atalho para o sabor. Algo que ela raramente usava em seu restaurante, mas naquelas circunstâncias era um luxo necessário. O total agora era R$ 49,50. 50 centavos. Era com isso que ela recomeçaria.
Carregando as sacolas, que pareciam pesar uma tonelada, ela fez o caminho de volta para a oficina. Seu Antônio já estava lá, o som de uma lixadeira vindo de dentro. Ele a viu chegar e saiu para encontrá-la, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. Pensei que tivesse ido embora, ele disse, o olhar passando das sacolas para o rosto dela. Não tenho para onde ir, ela respondeu, a voz firme. Antônio, eu preciso de um favor. Você. Você teria uma panela? Qualquer uma. E um lugar para eu ligar? Um fogareiro? Seu Antônio a observou por um longo momento. Ele viu a determinação em seus olhos, a ausência de autopiedade. Ele não fez perguntas, apenas assentiu. Tenho uma panela elétrica velha que minha mulher não usa mais. A resistência é boa. Vou buscá-la. E pode usar a tomada do galpão. Mas cuidado com essa fiação, pelo amor de Deus. Minutos depois, ele voltou com uma pequena panela elétrica redonda, um pouco amassada, mas limpa, e uma extensão. Aqui, veja o que consegue fazer com isso. De volta à segurança precária de seu galpão, Elvira montou sua estação de trabalho. Colocou a panela elétrica sobre uma caixa de madeira virada, perto da única tomada. Descascou o alho e a cebola com uma pequena faca que sempre carregava na bolsa. O cheiro pungente dos temperos começou a preencher o ambiente mofado, uma fragrância de vida em meio à decadência. O processo era lento e metódico. Ela cozinhou o feijão primeiro, o vapor quente embaçando os vidros sujos da pequena janela do galpão. O som borbulhante era uma música para seus ouvidos, uma canção de normalidade em meio ao caos. Enquanto o feijão cozinhava, ela preparou a farofa, tostando a farinha na panela seca antes de adicionar a linguiça frita e a cebola. O aroma se intensificou, um perfume complexo e irresistivelmente caseiro. Um cheiro que falava de cuidado, de afeto, de comida de mãe. Era quase meio-dia quando o primeiro curioso apareceu. Era um frentista do posto de gasolina da esquina, atraído pela fumaça perfumada que escapava pela porta entreaberta do galpão. Dona, que cheiro bom é esse? Tá vendendo almoço? Ele perguntou, o rosto manchado de graxa e curiosidade. O coração de Elvira deu um salto. A hora da verdade. Estou começando, meu filho, ela disse, a voz um pouco trêmula. É coisa simples, um tropeiro, R$ 10. R$ 10? Me vê um, então, ele disse, tirando uma nota amassada do bolso. A primeira venda. Elvira montou a marmita com as mãos trêmulas. Uma camada generosa de tropeiro, fumegante e colorido, com pedaços de linguiça e ovos que ela conseguira fritar na mesma panela. Ela entregou a embalagem de alumínio para o rapaz, o metal quente aquecendo suas mãos. O toque da nota de R$ 10 que ele lhe deu foi elétrico. Não era apenas dinheiro, era a prova. A prova de que ela podia, de que ela ainda existia. O cheiro era o melhor marketing. Logo, outros trabalhadores da região, mecânicos das oficinas vizinhas, um carteiro, 2 pedreiros de uma obra próxima foram atraídos. Um a um eles vieram, curiosos, famintos. O que tem para hoje, tia? Esse cheiro tá matando a gente. Elvira havia preparado ingredientes para 5 marmitas. Vendeu todas em menos de meia hora. R$ 50. Seus 49,50 haviam se transformado em 50. Um lucro de 50 centavos. Ela riu, um riso genuíno, pela primeira vez em dias. Não era sobre o lucro, era sobre o ciclo. O ciclo de transformar trabalho em sustento, que seus filhos haviam tentado interromper, mas que era tão intrínseco a ela quanto respirar. Naquela tarde, ela foi ao mercado novamente. Com os R$ 50, comprou os mesmos ingredientes, mas conseguiu adicionar um pacote de ovos e um maço de couve. O recomeço era isso, um ovo de cada vez, uma folha de couve de cada vez. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Elvira acordava com o sol, ia ao mercado, cozinhava em sua panela elétrica solitária e vendia suas marmitas na porta do galpão. A notícia do tropeiro secreto da oficina se espalhou rapidamente. De 5 marmitas, ela passou para 10. A fila começou a se formar antes mesmo de a comida ficar pronta. Seu Antônio a observava de longe, um sorriso discreto no canto dos lábios. Um dia, ele apareceu com um pequeno fogão de 2 bocas, a gás, e um botijão. Toma, isso vai fazer menos fumaça que essa sua geringonça elétrica. E é mais seguro. Considera um empréstimo, você me paga quando puder. A gratidão de Elvira era imensa. O fogão foi uma revolução. Agora ela podia cozinhar o arroz e o feijão ao mesmo tempo, podia variar o cardápio.
Introduzia um picadinho de carne, uma galinhada, um bife acebolado. A cada dia, um prato diferente. A fila na porta do galpão de seu Antônio tornou-se um evento. Eram operários, frentistas, lojistas, executivos que deixavam seus carros caros na rua para comer a comida de verdade daquela senhora misteriosa. Com o primeiro lucro real, depois de pagar seu Antônio pelo botijão de gás, Elvira comprou uma panela maior. Com o segundo, um colchão inflável. Pequenas vitórias contra a desolação de seu abrigo. Ela limpou o galpão, esfregou o chão, consertou com massa corrida os buracos por onde a chuva entrava. O lugar ainda era precário, mas agora era seu. Tinha o seu cheiro, o cheiro de comida e de dignidade. A progressão era metódica, quase matemática. O dinheiro de 20 marmitas comprava ingredientes para 30, o de 30 para 40. Ela acordava às 4 da manhã, mergulhada na escuridão fria do galpão, para começar a preparação. Suas mãos, que haviam começado a desaprender o trabalho pesado, voltaram a ficar calejadas, as unhas permanentemente manchadas pelo tempero. Mas era um cansaço diferente. Era o cansaço da construção, não o da manutenção. Um dia, o mestre de obras da construção próxima, um cliente fiel, fez-lhe uma proposta. Dona Elvira, meus peões amam sua comida, mas perdem muito tempo vindo até aqui. E se a senhora fornecesse o almoço para a turma toda? São 30 homens. Eu pago por semana, adiantado. Elvira sentiu o chão fugir de seus pés. Um contrato, uma garantia de renda fixa. Era mais do que ela ousara sonhar. Eu não sei se dou conta. Minha cozinha é muito pequena. A gente dá um jeito, ele disse. Seu tempero vale ouro. A gente come até em pé, se precisar. Naquela noite, Elvira não conseguiu dormir, mas desta vez não era pelo desespero. Era pela excitação, pelo medo, pela esperança. Ela se sentou no escuro, fez as contas. 30 marmitas por dia, 5 dias por semana. Era um salto gigantesco. Ela precisaria de mais panelas, de um lugar melhor para armazenar os ingredientes. Precisaria de ajuda. Mas a palavra ajuda a fez recuar. Não, ela faria sozinha. Provaria a si mesma e ao mundo que era capaz. No dia seguinte, ela aceitou a proposta. O primeiro pagamento adiantado, uma quantia que ela não via há semanas, queimava em sua mão. Ela não gastou um centavo em si mesma. Foi a uma loja de equipamentos para restaurantes e comprou panelas de alumínio maiores, facas profissionais, potes de plástico para armazenamento. Voltou para o galpão carregada, não com compras, mas com as ferramentas de sua libertação. Aquele pequeno galpão, antes um símbolo de sua queda, estava se transformando. O cheiro de óleo velho e mofo fora substituído permanentemente pelo aroma de alho, louro e cominho. O som do metal sendo martelado na oficina de seu Antônio agora se misturava ao som rítmico de uma faca cortando cebolas, ao chiado da carne na panela, à música de uma mulher que, contra todas as probabilidades, estava cozinhando seu caminho de volta à vida. Ela ainda não sabia, mas a pequena chama que acendera por necessidade estava prestes a se tornar um incêndio, uma força da natureza que em breve seria impossível de ignorar, especialmente por aqueles que a haviam jogado nas sombras. As semanas se transformaram em um borrão de trabalho duro e progresso lento, mas constante. A rotina de Elvira era espartana: acordar antes do sol, cozinhar por horas a fio em seu galpão transformado, vender tudo até o início da tarde, limpar, fazer compras para o dia seguinte e desabar em seu colchão inflável, exausta, mas com uma sensação crescente de propósito. O contrato com a obra era sua espinha dorsal financeira, mas a fila na porta da oficina não diminuía. Pelo contrário, crescia. As pessoas não vinham apenas pela comida barata e saborosa. Vinham pela história que, aos poucos, se tornava uma lenda no bairro. A história da mulher que cozinhava como um anjo em um galpão nos fundos de uma oficina mecânica. Elvira, no entanto, permanecia alheia à sua própria mitologia. Sua mente estava focada nos números, na logística, na qualidade de cada grão de arroz. Cada centavo economizado era guardado em uma lata de biscoitos vazia, escondida debaixo de uma pilha de pneus velhos. Era seu tesouro de guerra, a prova material de sua resiliência. Enquanto isso, do outro lado da rua, em um universo paralelo de arrogância e fracasso, a hamburgueria gourmet, sabor urbano, agonizava. Ricardo e Marcos haviam investido tudo na reforma. O lugar era impecável, com sua decoração industrial, luzes de filamento e um cardápio escrito em uma lousa com giz colorido. Mas era uma casca vazia,
faltava alma. Os hambúrgueres, com seus nomes pretensiosos e preços exorbitantes, não conquistaram o paladar do bairro. A maionese de wasabi era apenas uma pasta verde sem graça, o pão australiano era seco, e o hambúrguer de picanha, invariavelmente, passava do ponto. Os funcionários, jovens e descolados, tratavam os clientes com uma displicência entediada. O Cantinho da Elvira, com sua simplicidade e calor, havia criado uma comunidade de clientes fiéis. O Sabor Urbano colecionava apenas críticas negativas online e mesas vazias. Ricardo, o cérebro por trás da operação, não entendia. Ele havia seguido todas as tendências, lido todos os blogs de gastronomia. Onde estava o erro? Marcos, mais pragmático em sua frustração, culpava os clientes. Esse povo não tem paladar, não sabe apreciar coisa boa. Querem mais é comer gororoba. Ele resmungava, enquanto olhava com raiva para o salão deserto. A ironia da situação lhes escapava completamente. A gororoba que eles tanto desprezavam estava literalmente a poucos metros de distância, alimentando dezenas de pessoas e construindo um pequeno império silencioso. A descoberta aconteceu em uma tarde de sexta-feira. Frustrados com o movimento nulo, Ricardo e Marcos decidiram sair para analisar a concorrência. Entraram no carro importado de Ricardo, um dos poucos luxos que ainda conseguiam manter, e começaram a rodar pelo bairro. Ao passarem pela rua da oficina de seu Antônio, algo lhes chamou a atenção. Uma fila. Uma fila de mais de 30 pessoas, que se estendia pela calçada, serpenteando em direção a um balcão improvisado de caixotes de madeira. O que é isso? Alguma promoção? Ricardo perguntou, diminuindo a velocidade. Foi Marcos quem reconheceu a figura atrás do balcão. Uma mulher mais magra, o rosto sulcado por novas linhas de cansaço, mas a postura inconfundível. Era a mãe deles. A incredulidade deu lugar à fúria. A imagem era um insulto. A mãe, que deveria estar em um abrigo, esquecida, estava ali, no meio da rua, comandando aquela cena improvável. E a fila era uma afronta pessoal, uma bofetada em seus egos já feridos. Não acredito nisso. Marcos rosnou, o rosto vermelho de raiva. Ela virou camelô, vendendo comida na rua como uma indigente. Ricardo estava paralisado, a mente calculista tentando processar a variável inesperada. A humilhação, a vergonha, a inveja. Um coquetel venenoso que subiu por sua garganta. Como ela usava não apenas sobreviver, mas aparentemente prosperar em sua miséria. Marcos não esperou por uma análise racional. Impulsionado por um impulso primitivo e malévolo, ele abriu a porta do carro e desceu, marchando em direção à mãe. Ricardo tentou detê-lo. Marcos, espera, não faça nenhuma besteira. Mas era tarde demais. A aproximação de Marcos foi como uma pedra jogada em um lago tranquilo. As conversas na fila cessaram. As pessoas se viraram para ver quem era o homem bem vestido que furava a fila com tanta arrogância. Elvira estava servindo um prato para um pedreiro, o rosto iluminado por um sorriso cansado, quando sentiu a sombra sobre si. Ela ergueu os olhos e seu sorriso morreu. Marcos, ali, na sua frente, o rosto contorcido em uma máscara de desprezo. Mãe? Ele cuspiu a palavra como se fosse um veneno. Que palhaçada é essa? Elvira se endireitou, a concha de feijão ainda na mão. Seu coração martelava contra as costelas, mas seu rosto permaneceu impassível. Estou trabalhando, Marcos. O que você quer? Trabalhando? Ele riu, um som alto e desagradável que atraiu ainda mais atenção. Ele olhou ao redor, para os caixotes, para as panelas fumegantes, para a fila de trabalhadores. Isso não é trabalho, é mendicância disfarçada. Que vergonha, ter que admitir que minha mãe virou uma vendedora de rua. As palavras, ditas em voz alta para que todos ouvissem, eram navalhas. Elvira sentiu o sangue fugir de seu rosto. A humilhação pública era uma nova camada de crueldade que ela não antecipara. Eu sou uma vergonha para você? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme, uma perigosa calmaria antes da tempestade. Uma vergonha é pouco! Ele gritou, perdendo o controle. Olha para você, nesse lugar imundo, vendendo essa gororoba. Você não se cansa de passar vergonha, não? E então, em um ato de pura maldade, um gesto para selar sua humilhação, ele olhou para o lado e viu a pequena placa, escrita à mão em um pedaço de papelão e pendurada em um caixote. Delícias da Elvira.
Com um movimento rápido e violento, ele a chutou. A placa voou pelo ar e caiu na poça de água de uma sarjeta. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Todos os olhos estavam em Elvira. O que ela faria? Gritaria? Choraria? Desabaria? Ela fez algo inesperado. Ela não se moveu. Apenas o encarou. A concha em sua mão, antes um utensílio de cozinha, agora parecia uma arma, um cetro de sua dignidade. Seus olhos, que momentos antes estavam magoados, agora ardiam com uma chama fria. Uma chama que não era de ódio, mas de uma força que Marcos não conhecia e jamais poderia compreender. Era o olhar de uma sobrevivente, de uma matriarca que, mesmo sem reino, ainda possuía uma majestade inabalável. O olhar dizia tudo. Dizia: você pode chutar minha placa, pode me humilhar, pode ter roubado minha casa, mas você não pode roubar quem eu sou. A tensão foi quebrada não por Elvira, mas por seus clientes. O pedreiro, um homem grande e forte, deu um passo à frente, colocando-se entre Elvira e Marcos. Qual é o seu problema, playboy? Não tá vendo que a dona tá trabalhando? Some daqui! Quem você pensa que é para falar assim comigo? Marcos retrucou, empinando o peito, mas sua bravata vacilou diante da muralha de músculo e de indignação. Eu sou cliente dela, e aqui a gente respeita quem trabalha, o pedreiro respondeu, a voz grave ecoando. Logo, outras vozes se juntaram a ele. Isso mesmo, vai arrumar confusão em outro lugar, gritou uma mulher do meio da fila. Deixa a tia em paz, berrou um motoboy. A fila, antes uma coleção de indivíduos famintos, havia se transformado em uma multidão, um corpo unido em defesa de Elvira. Eles eram seus clientes, sim, mas eram mais do que isso. Eram sua comunidade, seu exército. Ricardo, que observava tudo do dentro do carro, horrorizado e fascinado, finalmente reagiu. Buzinou, chamando a atenção de Marcos. Marcos, entra no carro, agora! Encurralado, humilhado pela própria mãe e agora por uma multidão de estranhos, Marcos recuou. Lançou um último olhar de puro ódio para Elvira, um olhar que prometia vingança, e correu para o carro. O veículo cantou pneus e desapareceu na esquina, deixando para trás um rastro de fumaça e de vergonha. A multidão se desfez, voltando a ser uma fila. O pedreiro se virou para Elvira, o rosto agora suave. A senhora está bem, dona Elvira? Ela assentiu, a respiração ainda presa na garganta. Um dos clientes pegou a placa de papelão da sarjeta. Estava molhada e suja, mas as palavras "Delícias da Elvira" ainda eram legíveis. Ele a entregou para ela. Elvira pegou a placa, olhou para as letras borradas, a caligrafia de seu recomeço. Em vez de rasgá-la, de jogá-la fora, ela a segurou contra o peito por um instante. Depois, com um gesto deliberado, colocou-a de volta em seu lugar de destaque no caixote. A placa estava manchada, ferida, mas ainda estava ali, como ela. Ela se virou para o pedreiro, que ainda esperava seu prato. Desculpe, meu filho, onde eu estava? Com as mãos firmes, ela pegou a concha e serviu o tropeiro, o vapor subindo e envolvendo seu rosto. Aquele confronto não a havia quebrado. Pelo contrário. A humilhação pública, a defesa de seus clientes, o ódio nos olhos do filho, tudo aquilo havia forjado algo novo dentro dela. Uma armadura. A comida que ela servia agora não era apenas sustento, era um ato de desafio. Cada marmita vendida, uma pequena vitória. Cada cliente satisfeito, um soldado a mais em seu exército. A guerra estava longe de acabar, mas Elvira, a general de sua cozinha de guerrilha, sabia que acabara de vencer uma batalha crucial. O incidente com Marcos foi um divisor de águas. Para Elvira, a humilhação pública, seguida pela inesperada defesa de seus clientes, transformou a vergonha em uma couraça de determinação. Ela não era mais apenas uma sobrevivente lutando por seu sustento. Ela se tornou um símbolo de resistência silenciosa, uma figura querida e protegida pela comunidade que ela, sem saber, havia construído. Para Ricardo e Marcos, o episódio foi a confirmação de que haviam subestimado grosseiramente a mãe. A raiva e a inveja que sentiam agora eram temperadas por uma nova e incômoda emoção: o medo. O medo de que a camelô estivesse, de alguma forma, vencendo. Os 8 meses que se seguiram foram uma sinfonia de trabalho árduo e crescimento exponencial. O negócio de Elvira, impulsionado pela publicidade boca a boca do confronto, explodiu. Pessoas de outros bairros vinham provar a comida da resistência, como alguns apelidaram. O galpão de seu Antônio tornou-se pequeno demais.
Foi um de seus clientes, um advogado que almoçava ali 3 vezes por semana e que se comoveu com sua história, quem lhe deu o empurrão que faltava. Dona Elvira, a senhora precisa se formalizar. Com o volume que está vendendo, já pode ser uma microempreendedora individual, um MEI, ter seu próprio CNPJ, emitir notas, talvez até conseguir um empréstimo no banco para expandir. A ideia assustou Elvira. Papéis, burocracia, tudo isso a lembrava da traição. Não sei, meu filho, tenho medo dessas coisas. Não tenha, o advogado a tranquilizou. Desta vez, a senhora estará no controle. Eu a ajudo com toda a papelada, sem custo algum. Considere um pagamento por todas as feijoadas maravilhosas. Com a ajuda do advogado, Elvira navegou pelo processo. Escolheu um nome para sua empresa. Não Delícias da Elvira, que guardava a cicatriz da humilhação, mas um nome que refletia sua essência, sua verdade. Restaurante Sabor de Casa. Em poucas semanas, ela tinha em mãos o seu cartão de CNPJ. Um documento oficial, com seu nome, Elvira de Souza, como titular. Pela primeira vez em sua vida, ela era, legalmente, a dona de seu próprio nariz, de seu próprio negócio. A sensação foi indescritível. Ela economizou cada centavo que ganhou, vivendo com o mínimo no galpão, que, apesar de tudo, ela aprendera a chamar de lar. A lata de biscoitos foi substituída por uma conta bancária em nome da empresa. Ver o saldo crescer, semana após semana, era uma validação de seu esforço, uma prova de que seu trabalho tinha valor. Enquanto Elvira acendia, seus filhos afundavam. O Sabor Urbano era um poço sem fundo de dívidas. O aluguel era caro, os fornecedores não entregavam mais sem pagamento adiantado, e os poucos clientes que apareciam eram tratados com a hostilidade de quem se sente fracassado. Ricardo, antes tão articulado e confiante, passava os dias ao telefone, tentando renegociar prazos e evitar o protesto de títulos. Marcos, por sua vez, afogava sua frustração em saídas noturnas, gastando o pouco dinheiro que ainda entrava. A parceria, antes baseada na ganância, agora se dissolvia em acusações mútuas. Elvira sabia da situação deles. As notícias corriam no bairro, mas ela não sentia alegria. Sentia uma tristeza oca, a dor de ver os filhos, por quem ela daria a vida, se destruindo por suas próprias escolhas. Um dia, o advogado a chamou para uma conversa. Dona Elvira, seu negócio está prosperando. O galpão não tem mais condições sanitárias, nem de espaço para o seu volume. É hora de dar o próximo passo. Com o dinheiro que a senhora tem guardado e seu histórico como MEI, podemos tentar um financiamento para comprar um ponto comercial. Comprar. A palavra ressoou na cabeça de Elvira. Comprar um lugar seu. Um lugar de onde ninguém pudesse expulsá-la. A ideia era aterrorizante e excitante na mesma medida. Você acha que eu consigo, doutor? Tenho certeza. A senhora é a melhor cliente que qualquer banco poderia querer. Ele sorriu. Eles começaram a procurar. Vários pontos foram visitados. Pequenos, grandes, caros, baratos. Nenhum parecia certo. Até que um dia o corretor ligou, animado. Dona Elvira, apareceu uma oportunidade única. Um ponto excelente, bem localizado, de frente para a avenida. E o melhor, o antigo inquilino faliu e está passando o ponto com urgência, por um preço bem abaixo do mercado. Onde fica esse lugar? Ela perguntou. A resposta do corretor fez seu coração parar por um segundo. É o antigo Sabor Urbano, a hamburgueria. O universo, com sua ironia cruel e poética, estava lhe oferecendo a chance de ocupar o mesmo espaço que fora criado sobre as ruínas de seu antigo restaurante. A tentação de comprar aquele lugar, de transformar o símbolo de sua dor em seu troféu de vitória, era imensa. Mas Elvira era maior que isso. Não, ela respondeu, a voz firme. Aquele lugar tem uma energia ruim. Quero começar do zero, em um lugar limpo. Mas o senhor disse que é de frente para a avenida, certo? Tem algum outro ponto disponível por ali? Havia, exatamente do outro lado da rua da hamburgueria falida. Um pequeno salão, modesto, que abrigara uma loja de conserto de sapatos por 30 anos e que agora estava para alugar. Era menor, menos chamativo, mas tinha uma grande janela que dava para a rua e uma cozinha nos fundos que poderia ser reformada. O clímax aconteceu em uma tarde ensolarada, em um escritório imobiliário no centro da cidade. Elvira, vestida com um vestido simples, mas novo, o melhor que comprara para si mesma em anos, sentou-se à frente de uma mesa de mogno. Ao seu lado, seu amigo advogado.
À sua frente, o contrato de compra e venda. Ela leu, com a ajuda dele, cada cláusula. O valor, os prazos, as condições. Tudo em seu nome. Elvira de Souza. Ela pegou a caneta. A mão, que antes tremia ao assinar uma procuração que não entendia, agora estava firme. O traço de sua assinatura no papel foi um ato de poder, de redenção. Ela não estava apenas comprando um imóvel, estava comprando sua liberdade, sua história de volta. A reforma durou 2 meses. A comunidade que se formara ao redor de Elvira se mobilizou. O pedreiro que a defendera organizou um mutirão com seus colegas para quebrar paredes e assentar azulejos. O eletricista, cliente do bife acebolado, refez toda a fiação. Seu Antônio, orgulhoso como um pai, soldou as novas prateleiras de aço inoxidável. O restaurante Sabor de Casa foi construído com cimento, tijolos e afeto. A inauguração foi uma festa de rua. Não houve convites formais. Apenas uma grande faixa na porta. Sejam bem-vindos à nossa nova casa. A rua foi tomada por seus clientes, amigos, a família que ela escolhera e que a escolhera. Havia música, risadas e, claro, comida. Muita comida. De graça para todos naquele dia. Elvira, atrás de seu novo balcão, servia a todos com lágrimas de alegria nos olhos. Do outro lado da rua, a fachada pichada e abandonada do sabor urbano era um espectador silencioso de seu triunfo. O desfecho, a justiça poética em seu ato final, aconteceu quase 1 ano após a expulsão. O Sabor de Casa era um sucesso absoluto. Elvira tivera que contratar 2 ajudantes para a cozinha e um rapaz para o caixa. Ela agora era uma empresária, uma chefe, uma matriarca em seu novo e próspero reino. Era a hora do pico do almoço. O restaurante estava lotado, o som de conversas e talheres preenchendo o ar. Elvira estava no caixa, supervisionando o movimento, quando a porta se abriu. 2 homens entraram, hesitando sob o batente, como se a luz do lugar os ofendesse. Estavam mais magros, as roupas de grife agora gastas e mal ajustadas em seus corpos. Os rostos, antes arrogantes, estavam marcados pelo cansaço e pela derrota. Eram Ricardo e Marcos. O restaurante silenciou. Todos se viraram para olhá-los, depois para Elvira. O que ela faria? Eles se aproximaram do caixa, caminhando com a lentidão dos humilhados. Evitavam o olhar dela, os olhos fixos no chão. Foi Ricardo quem falou, a voz embargada, um fantasma do tom professoral de antes. Mãe, ele começou, a palavra saindo com dificuldade. Mãe, nos perdoe. A gente perdeu tudo. O apartamento, o carro, estamos sem nada. Marcos, ao seu lado, chorava em silêncio. Um choro de criança mimada que perdeu seu brinquedo. Podemos lavar os pratos? Ricardo suplicou, finalmente erguendo os olhos. Havia desespero neles. Qualquer coisa. A gente está com fome. O tempo pareceu congelar. Elvira olhou para os 2 filhos. Os meninos que ela amara, os homens que a haviam traído. A dor daquela noite no beco voltou, mas não com a mesma intensidade. Era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Ela viu a miséria deles, o arrependimento nascido não do remorso, mas do fracasso. Ela poderia humilhá-los, poderia expulsá-los, poderia saborear a vingança que o destino lhe servia em uma bandeja. Mas ela era Elvira. Sem dizer uma palavra, ela saiu de trás do caixa, foi até a cozinha, suas ajudantes abrindo caminho em silêncio. Pegou 2 embalagens de marmita e as encheu. O melhor de tudo, a feijoada cremosa, o arroz soltinho, a couve refogada na hora, a farofa crocante. Caprichou. Voltou ao salão e estendeu as 2 marmitas para eles. Comam, ela disse, a voz firme, serena, inquebrável, a voz de uma rainha. Nenhum filho meu passará fome. Ricardo e Marcos pegaram as marmitas, as mãos tremendo. Uma lágrima de alívio e de vergonha escorreu pelo rosto de Ricardo. Mãe, obrigado. A gente pode... Podem comer, ela o interrompeu, a voz agora cortante, mas não cruel, apenas justa. Mas o passado não pode ser reescrito. As portas que vocês fecharam não se abrem mais. Podem comer, mas aqui, hoje, vocês são apenas 2 clientes. E com essas palavras, ela se virou. Virou as costas para o passado, para a dor, para a traição. Deu um passo em direção ao seu presente, ao seu futuro. A fila de clientes a esperava, o som do restaurante voltava ao normal, o sabor de casa pulsava com vida. Deixou-os para trás, sozinhos, no meio do salão lotado.
Deixou-os com a comida quente em suas mãos e o frio do arrependimento em suas almas. Deixou-os comendo o pão que o diabo amassou, um pão temperado com o sabor amargo de suas escolhas e, ao mesmo tempo, com o gosto delicioso e inesquecível da comida de mãe que eles um dia ousaram desprezar. A história de Elvira nos mostra que a resiliência pode nascer da maior das dores e que o verdadeiro sabor da vida está na dignidade e no trabalho honesto. Mas e você, no lugar dela, teria a mesma força? Você perdoaria seus filhos depois de tudo? Comente aqui embaixo o que você faria. Sua opinião é muito importante para nós. E se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas lições de vida.